Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, engrandecido seja o nome do Todo-Poderoso Deus. Aleluia. Estamos aqui nessa noite e é o momento da palavra. Hoje, terça-feira, culto de cura, libertação e de milagres. Aleluia. E você que está assistindo, que você seja também muito abençoado em nome de Jesus, sabendo que Deus não faz acepção de pessoas. As suas bênçãos é para todo aquele que crê em Deus. Aleluia. Muito bem. Glórias a Deus. Queremos retornar então, amados, no livro de Salmos, aleluias, capítulo 1 de Salmos, aleluias. Vamos lá então, capítulo 1 de Salmos. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Aleluias. Oh meu Deus. E que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Glórias a Deus. Muito bem. Quando lemos esse salmo, esse versículo 1, 2 e 3, nos leva a uma passagem lá em Marcos, aleluia, livro de Marcos, após Mateus, vem Marcos, no versículo 12, da santa, soberana palavra de Deus. Aleluia. Muito bem. E assim está escrito: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, falando a respeito de Jesus, os seus discípulos. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Glória a Deus. Agora veja bem, aí vem o versículo 15. Continuamos. E foram para Jerusalém. E entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos campistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitiu que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia, aleluias, não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Glória a Deus. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, tua palavra é a verdade. E assim queremos, Senhor, estar meditando na tua palavra. Peço, intercedo por aquela pessoa que está ouvindo, também pela internet. Ó Deus de misericórdia, que essa palavra venha trazer meditação, aleluia, espiritual, mental, aleluia, no seu coração. E assim seja edificada pela maravilhosa palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus. Muito bem, amados. O texto fala então, que no dia seguinte, quando saiu de Betânia, ele teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela haveria frutos. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos.
Glória a Deus. Então, lhe disse Jesus, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Aleluia. Então, o centro aqui, amados, é a figueira. Aleluia. Toda árvore frutífera, ela é criada e foi criada por Deus, acima de tudo, para dar frutos. Aleluia. E Jesus, então, passando uma mensagem para eles, e a palavra, ela mexe em muitas áreas, não é? Ele começa, então, a mostrar, não é? Que a figueira deveria dar frutos. É isso que ele quer chegar. Aleluia. Mas não encontra frutos. Oh, meu Deus. Então a gente vê, amado, que tem tudo a ver com a nossa vida espiritual. Aleluia. Assim como a árvore, não é? É gerada, criada, ou seja, para dar frutos. Assim também, nós somos gerados em Cristo, uma nova criatura para dar frutos. Aleluia. E ele diz algo que é interessante, versículo 14. Então lhe disse Jesus, nunca jamais como alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Aleluia. Glória a Deus. Veja bem, uma figueira, suas folhas traz sombra, descanso. Uma figueira, através de seus frutos, traz alimento. Então, tem muito a ver com a nossa vida espiritual essa passagem de Jesus. E é claro que ele sempre lançava a semente da palavra para as pessoas chegarem a conclusões, meditar sobre ela. É assim que nós somos edificados. Muitas vezes nós queremos somente coisa pronta, o liquidificador. Você vai ver que as palavras de Jesus sempre nos levam a pensar, aleluia, e descobrir, glória a Deus. E é claro que o Espírito Santo está sempre pronto para trazer revelação. Glórias a Deus. Então veja bem, para que serve uma árvore que não produz fruto? E nós temos uma palavra aqui, não é? O dono da videira diz que, não é? Por que manter essa árvore se não dá frutos? Não é? Somente suja o local, não é? Então, vamos cortá-la. E diz ali que então, não é? Jesus intercede, não é? Deixa eu tentar fazer alguma coisa. Se por acaso não frutificar, cortá-la-ei. Amém? E essa palavra de versículo 14, né, se vê isso, né? Com certeza. Né? Temos que produzir. E aqui um segredo. Aquela pessoa que nasceu de novo, da água e do Espírito, ela começa a produzir. Não tem como não produzir. E não produzir fruto significa realmente que não houve um novo nascimento. Aquele que nasceu de novo, queridos, ele não consegue. Ele quer participar, ele quer produzir, ele quer fazer alguma coisa, qualquer coisa ele faz. Amém? Aleluia? Porque já é da sua natureza nova produzir para o reino de Deus. Então, para que mantê-lo? Aleluia? E veja bem, essa passagem, logo vem a purificação do templo. Quem é o templo hoje? Não somos nós. Então, só podemos dar fruto se formos purificados. Aleluia? E por isso o tema, a purificação do templo. Antigamente o templo, não é, era um local de adoração. E hoje o templo não é num local, mas em nós. Deus procura verdadeiros adoradores. Como aquela mulher perguntava para Jesus, não é? Está chegando o tempo que não será nem aqui nem em Jerusalém, mas, aleluia, em todo aquele que é um adorador. Deus procura verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e verdade, vida espiritual de fato, rendida, determinada. Aleluia, glórias a Deus. É claro que logo vem o que para nós? Sabe, você que está me ouvindo, já pensou alguma coisa a respeito? Veja, não é? Antes de chegar em João 15, eu quero falar sobre Ana. Qual era o problema de Ana? Ana era uma mulher, aleluia. E veja bem, queridos, eu tenho uma passagem, uma mensagem que coloquei sobre as mudanças desse tempo, no coração, na mente das pessoas. É tempo da vinda de Cristo. O casal antigo, quando casava,
sabe? A primeira coisa que eles queriam, desejavam, era um filho. Não tinha esse negócio, né? Estou novo ainda, vamos esperar, vamos construir uma casa, né? Vamos ter um belo carro, esse e tal. Não. Eles se preparavam antes, para que casando logo viesse o quê? O descendente, o filho. Aleluia. Então, veja bem, Ana, é claro, não é? Ela buscava, ainda mais que ela tinha uma pessoa que estava sempre escarnecendo, zombando dela. E essa pessoa tinha mais filhos, e ela não tinha. Aleluia. Então, aquilo trouxe amargura na sua alma, o fato de não produzir, e também, não é, a perseguição, não é? Mas Ana começou a buscar Deus. Ela não aceitou o fato de não produzir fruto. Está me entendendo? Aleluia? Porque agora começou a trazer luz a coisa. Ela começou a orar a Deus. A primeira coisa que ela coloca no seu coração é não aceitar o fato de ser estéril. Jamais. Aleluia? E ela começa então a buscar a Deus. Agora, não podemos esquecer que tinha um homem chamado Eucana, e que esse homem era o líder da sua família, e era ele que levavam todos eles, todos os anos, para sacrificar. Amém? Não podemos deixar Eucana à parte. E outra coisa, a unção, a porção do sacrifício que ele oferecia era dobrada. Sabe por quê, queridos? Pois é, muita gente